Vamos falar aí do alerta da semana, que é uma situação, pessoal, que, assim, para resumir, já é um consenso entre os cientistas de que a varíola de macaco não pode mais ser contida. Ela vai se tornar uma pandemia, ela vai se espalhar pelo mundo e tem muitos cientistas já dando alerta para isso. Eu, assim, fico muito triste com essa situação, porque nós erramos de novo. Eu acho que a OMS cometeu um erro gravíssimo em não declarar a emergência lá no dia 23 de junho. É uma doença que tem um estigma relacionado à questão de afetar muito mais homens que fazem sexo com homens, e esse estigma atrapalhou a comunicação de prevenção de quem estava mais em risco. Então, para não cometer os mesmos erros que foram cometidos na pandemia de HIV, quando ele começou ali nos gays nos Estados Unidos ali, que tinha esse preconceito, né, que criou a peste gay, para evitar criar esse preconceito, eles seguraram a comunicação, e eu achei isso um erro, sabe? Você tem que falar quem é que está mais em risco. E a varíola de macaco, ela se proliferou pelo mundo, começou fora da África, né? Ela começou se proliferando nessas comunidades, nessas pessoas de homens que fazem sexo com homens. Hoje ela está disseminada porque o contágio dela não é pelo sexo, é pelo contato próximo. Então, obviamente, uma pessoa que tem que tem sexo com vários parceiros, seja homem, mulher, ela está mais suscetível, logicamente, né? Porque é um contato muito próximo, é um contato íntimo, mas ela não é exclusivamente transmitida pela via sexual. E esse que é o problema. E aí, quando você tem essa população crescendo, com casos, né, os casos crescendo nessa população, daqui a pouco vai começar a espalhar para outras populações. Mas inicialmente ele estava restrito a essa população de homens que fazem sexo com homens, tá? Então é um problema, assim, eu acho que a OMS errou feio nessa situação, e não tenho medo de falar isso, errou mesmo. A gente não aprendeu nada com a pandemia de Covid, e é muito provável que a gente terá mais uma pandemia aí, sendo declarada em breve, e eles estão em reunião agora, nesse momento. Eu chequei aqui as notícias enquanto as meninas estavam falando, para ver se eles já tinham declarado a emergência. E ainda não, né? A reunião começou na quinta-feira e deve seguir até sexta. Talvez a declaração deve ser dada no sábado, mas eu acho que já tinham que ter declarado a emergência lá atrás. Vou explicar para vocês isso aí um pouquinho mais, tá? O OMS decide se varíola do macaco requer nível de alerta máximo. Esse nível de alerta máximo é a declaração de emergência internacional. Isso muda a forma como os sistemas de saúde lidam com o vírus, tá? E como que eles podem se preparar. Então, no momento que declarar a emergência internacional, todos os sistemas de saúde que estão ligados ao OMS têm que criar protocolos de proteção. Por que não se declara isso de uma vez? Sabe, a varíola de macaco é uma situação extraordinária, é uma situação incomum, é uma doença que está superando os limites das fronteiras dos países onde ela está, porque todo dia novos países pegam casos novos, já está em transmissão comunitária no Brasil, no Reino Unido, em vários países do mundo. Então, pelo lado técnico, ela já é uma pandemia. Pelo técnico, ela já está em todas as regiões da OMS em transmissão comunitária, então ela já é uma pandemia. Ela só não é uma emergência internacional, porque não foi declarado isso legalmente, assim, vamos dizer, na parte jurídica, né? O que dispararia uma série de efeitos aí burocráticos nos sistemas de saúde. Então, OMS, pelo amor de Deus, declara esse negócio aí, porque isso está escalando numa velocidade altíssima. Se você quer entender mais o que é essa declaração, a importância dela, no dia 26/6 eu fiz um vídeo por que a varíola de macaco já deveria ser emergência internacional. A OMS está atrasada. Eu expliquei todos os conceitos técnicos do que significa ser emergência e por que a OMS estava errada em não declarar lá no dia 23 de junho, quando eles fizeram a primeira reunião. Eles marcaram a outra reunião para um mês depois. Tanto é que agora, dia 21, que eles estão fazendo a próxima, né? Então vamos ver o que eles vão falar dessa vez. Porque desde então, pessoal, os casos estavam em 3.000, hoje eles são 14.919. E aí você pode falar, ah, Lucas, mas a pandemia de Covid com 2 meses já tinha, sei lá, 500 mil casos. Sim, mas isso é um crescimento exponencial. A varíola de macaco é uma doença que não vai se espalhar como a Covid, tá? Não vai, de verdade, porque a forma de transmissão não é pelo ar, é por contato, tá? E o fato de ser por contato faz com que ela tenha um RT, ou seja, uma velocidade de transmissão muito menor. É mais difícil de você pegar. Normalmente as pessoas que pegam já estão com sintomas,
Então elas transmitem com sintomas, é mais fácil você ver. A pessoa está com uma bolha lá na região genital ou na mão, você não vai ter muito contato, né? A pessoa vai querer se resguardar, principalmente se ela tiver informação sobre que aquilo deve ser uma doença, né? Então isso acaba evitando o contágio e ela é mais lenta por causa disso. Mas a cada semana os casos estão subindo em velocidade mais alta que na semana anterior. Então semana passada eu trouxe aqui, dia 14, 11 mil casos, hoje já são 14.919, até ontem, quando eu absorvi esses dados aqui, eram 14.919, mas hoje já são mais de 15 mil, então são mais de 300 casos por dia, tá? Pelo menos. E aqui o gráfico, né? Vocês veem a curva exponencial e não vai parar tão cedo. Não tem nenhum motivo para isso parar de crescer, porque não está sendo feito nenhuma estratégia de controle. Isso é um absurdo, assim, do ponto de vista de sistema de saúde pública, de prevenção. Não aprendemos nada com a pandemia. Assim, a galera só gasta dinheiro para tratar. Eles não querem saber de prevenção, galera. Isso é um problema seríssimo. Não é só o Brasil, não, o mundo, tá? Tem que se prevenir. Eu tô vendo muito pouco, assim, as medidas de controle estão muito tímidas. Você tem uma estratégia de vacinação em países europeus com a varíola, com a vacina da varíola, que protege proteção cruzada com a varíola de macaco, em comunidades LGBTs e pessoas que fazem sexo com homens. Você está tendo esse esforço de vacinar essa população. No Brasil eu não vi nada ainda. Eu sei que Nova York está vacinando esses homens, tá, que estão em risco. Então, por exemplo, se você se declara como um homem que faz sexo com homem, seja você homossexual, heterossexual ou de outra orientação sexual, você tem direito a tomar vacina, tá? Então, isso em Nova York, eu não sei como é que está disseminado nos Estados Unidos, beleza? A vacina da varíola humana, ela protege contra a varíola de macaco de forma indireta. E o grande problema é que existe uma vacina específica para a varíola de macaco que estava sendo desenvolvida para ser aplicada na África, ou seja, totalmente negligenciado, não tinha um esforço mundial para desenvolver, porque a gente sabe, né, o tanto que a África é negligenciada nesse sentido. E essa vacina foi totalmente comprada pelos Estados Unidos, no início do ano, quando os primeiros casos foram detectados. Então, os Estados Unidos já abocanharam lá todas as doses que serão lançadas em 2023. Então, não temos nem de perto uma vacina para a varíola de macaco que seja específica, tá? Esse é um problema. E o Brasil, galera, cada dia mais detecta mais casos. Então, temos 449 casos confirmados aí até agora. E eu trouxe aqui alguns relatos de pacientes. Parece que está pegando fogo, desinfectado sobre lesões nos genitais. Eu não trouxe as fotos das lesões genitais, obviamente, porque senão eu ia tomar um strike do YouTube aqui, porque eu ia estar mostrando pênis e vagina aqui. Mas tem no link da descrição. Se você estiver interessado em aprender mais sobre como que é a lesão, eu peguei um estudo de caso de um homem que estava com varíola de macaco e lá tem fotos do pênis com a varíola de macaco, com as lesões. Você consegue ver também. Eu acho importante trazer isso. Então eu trouxe lesões em outras regiões do corpo. Queríamos ver genitais. Isso aí você pode abrir o Xvideos aí que você vai ver muito. Mas no caso dessas lesões não é algo bonito de se ver, tá bom? Então tem o link na descrição se vocês estiverem interessados. Mas eu trouxe aqui algumas fotos. Essas fotos são de pessoas brancas, né? Porque a maioria das fotos de varíola de macaco que a gente tinha eram pessoas negras. E aí isso atrapalhava muito, porque a varíola de macaco ela tá com um perfil diferente. Porque pessoas africanas, em geral, elas estão com um nível de subnutrição muito grande, uma insegurança alimentar muito grande. Essas pessoas têm um sistema imune mais debilitado pela falta de nutrição adequada. Então a varíola de macaco se espalha muito pelo corpo, parecendo a varíola comum, tá? Então todas as fotos estavam basicamente erradas, não estavam mostrando o que é a varíola de macaco em uma população saudável. Então agora começam a aparecer as primeiras fotos em pessoas brancas. Isso é muito importante para você que está aí, detectou alguma coisa parecida, você já pode procurar um médico, tá bom? O Paulo está perguntando aqui, as lesões começam no genital e no rosto? Não tem tanta lesão no rosto, as lesões começam em onde normalmente aconteceu o contágio. Então, por exemplo, se você é homem, fez sexo lá com uma pessoa infectada e pegou o contágio pela via sexual ali, pelo contato, provavelmente as lesões vão começar na virilha,
no pênis, no saco escrotal. Se você é mulher, vai começar ali na vulva, em volta da vagina, ali nos lábios, tá? Onde tem os pelos pubianos, ali também acontece. Então começam a aparecer bolhas semelhantes a essas aqui, ok? Na região genital. E aí essas bolhas não costumam se espalhar muito. O que os cientistas estão vendo é que os casos estão se espalhando, as bolhas estão se espalhando muito para a mão, na palma das mãos, que é uma característica diferencial dessa doença. Na varíola comum não dá muita bolha na palma da mão, tá? E aí essas bolhas, elas podem, diferente da varíola humana e também da varíola de macaco em pessoas imunossuprimidas, essas bolhas não estão se espalhando pelo corpo, elas estão ficando restritas ali ao local. Então são poucas bolhas. E aqui que vem o negócio, galera, que eu tô preocupado, assim, eu acho relevante passar isso para vocês, é uma preocupação genuína, não é um negócio de alarmismo que eu quero deixar vocês preocupados nem nada disso, é trazendo realmente o fato. E aqui a Ellen Bronswell, que é uma jornalista muito bem conceituada no mundo, já ganhou diversos prêmios por ser uma das melhores jornalistas de cobertura de saúde. Tudo que ela escreve tem muito embasamento, eu gosto muito do trabalho dela. E no dia 19 de julho, ela entrevistou, essa reportagem está na descrição, tá? Dia 19 de julho, ela entrevistou vários especialistas de várias universidades do mundo e vários deles já dizem que a varíola de macaco não pode mais ser contida, tá bom? Principalmente, os especialistas estão dizendo essa falta de ação da OMS, ou seja, perdeu o timing de declarar a pandemia, perdeu o timing de declarar a emergência e agora a situação já não é mais contida. Pelo fato de ter uma população negligenciada, tanto de africanos quanto homens que fazem sexo com homens, você ter esse estigma, esse risco de gerar um estigma, atrapalhou a comunicação. Então não soubemos comunicar aqueles que estavam em maior risco. Então, para evitar não criar o estigma, ficaram segurando a informação de que homens que fazem sexo com homens eram os mais arriscados. E aí isso realmente, eu vejo assim, nós aqui que somos pessoas civilizadas, né, que entendemos como que não importa muito a orientação sexual, o gênero da pessoa, se ela está em risco, nós temos que comunicar, independente do que as pessoas vão pensar sobre isso. Eu não teria problema de comunicar isso, né? Só que, infelizmente, a gente não vive numa sociedade civilizada. Tem muita gente ignorante aí que ia começar a chamar isso de peste gay, de a varíola dos gays, né? E esse preconceito que ia ser gerado estava segurando muito as comunicações. Então, na tentativa de tentar mudar o nome da doença, de tentar criar algo menos estigmatizante, tudo, atrapalhou a comunicação. A OMS falou que ia mudar o nome da doença, cadê o nome novo? Não é possível que demora um mês para mudar esse nome, entendeu? Aí fica nesse negócio aí, nessa falha de comunicação, você tem a doença espalhando, tá? Tem um problema que eu já citei aqui, muito grave, que é o risco de reintrodução zoonótica. O que é isso? A varíola de macaco circula em animais na natureza na África. Só que com esse tanto de caso na Europa e nos Estados Unidos, no mundo, se um roedorzinho, seja um rato doméstico, esses ratazana que você vê em casa aí, ou um rato selvagem, pega esse vírus, acabou. Vai ser uma endemia. Por quê? Nunca vai ser eliminado. Ela está em fase hoje de você, no mundo inteiro, tirando a África, que já tem circulação em animais, você conseguir erradicar a varíola de macaco do mundo. E deixar ela na África, você vacina a população e aí ela nunca mais vai ser um problema para o ser humano. Só que se ela for para o rato na natureza em outros países fora da África, você vai ter um problema muito maior, porque você não vai conseguir erradicar a doença. As doenças erradicáveis, elas têm que circular só em humanos. Você não consegue erradicar uma doença que circula em animais. É por isso que a Covid nunca vai acabar, por exemplo. A varíola humana só foi erradicada porque ela circula em humanos. Só em humanos. Nenhum animal se infecta com ela. No momento que você infecta o animal vai para a natureza, você não consegue controlar todos. Você vai matar todos os ratos? A humanidade convive com o ratazana aí tem milhares de anos. E a gente não consegue eliminar. Tem empresa controladora de pragas que o pessoal fala, né? Praga urbana não se elimina, se controla. Por quê? Não tem como você eliminar, tá bom? Então esse risco de reintrodução zoonótica é um risco real. O pessoal falando aqui, meu Deus, nos livre disso. Galera, eu sei que tá pesado aqui o tema, mas é que hoje eu tô puto, mano, com essa situação, entendeu? Porque realmente foi um erro
e ouvir isso de vários especialistas confirma algo que já estava dentro aqui, entendeu? De que nós estamos errando em comunicar isso, tá bom? Eles falam também que não pode mais ser contida porque necessita uma ação coordenada mundial em um período de fadiga pandêmica. Eu achei essa frase aqui fantástica, porque resume muito uma preocupação que eu tenho. Quem vai aguentar mais uma pandemia quando a gente nem acabou com a de Covid ainda? Então você acha que o pessoal vai seguir medidas de controle quando você tem aí primeiro a partidarização da pandemia, você tem um cansaço de usar medidas de proteção contra a Covid, aí vem mais uma, daqui a pouco vem outra e tal. Então vai ser um cenário assim, as ciências humanas vão ter que estudar isso. Como que você vai, como é que você vai ter uma sociedade capaz de seguir medidas sanitárias, sendo que vai vir uma pandemia depois da outra? E é isso que a gente vai ver, galera. No mundo futuro, né, as pandemias estão ficando cada vez mais frequentes. Eu estou tratando a varíola de macaco como pandemia porque, do ponto de vista técnico, ela já é, mas ela não foi declarada ainda, tá bom? E a falta de acesso a vacinas que eu comentei para vocês, né? Que a gente não tem disponibilidade total de vacinas contra a varíola de macaco específica e nem contra a varíola humana. Não é todo país que fabrica.